Elias foi um profeta com a incrível habilidade de fechar os céus apenas com uma palavra, enfrentar centenas de falsos profetas sozinho e ser levado ao céu numa carruagem de fogo. Esse homem não apenas desafiou reis e abalou nações, mas deixou um legado que ressoa até os dias atuais. O que o torna tão extraordinário? Qual o segredo por trás do poder sobrenatural que Elias possuía e que todo crente deveria conhecer? Para entender o impacto de Elias, é necessário voltar no tempo, para um período de turbulência na história de Israel. Visualize um reino dividido, onde o povo se afastou de Deus, seduzido por práticas pagãs encorajadas pelo rei Acabe e sua infame esposa, Jezabel. Nesse cenário de apostasia e corrupção moral, Elias surgiu como um raio de esperança em meio à escuridão espiritual. Sua aparição na história bíblica foi súbita e dramática. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, Elias declara ao rei Acabe: "Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser pela minha palavra." Esta declaração não foi apenas uma previsão climática, mas um desafio direto ao rei Acabe e às crenças idolátricas enraizadas em Israel. O povo de Israel, escolhido para ser luz entre as nações, estava imerso em trevas espirituais. No auge dessa escuridão, Deus, em sua misericórdia, decidiu intervir e escolheu um instrumento improvável: Elias, o tesbita. Pouco se sabe sobre as origens deste homem extraordinário, exceto que ele era de Gileade, uma região montanhosa do outro lado do rio Jordão. Talvez essa região tenha moldado seu caráter resistente, acostumado aos desafios da vida na montanha. Elias era descrito como um homem rústico, vestido com um manto de pelos e um cinto de couro, com uma barba longa e olhos penetrantes. Ele não era um sacerdote, nem vinha de uma linhagem real, mas tinha algo que o destacava: uma fé inabalável no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Essa fé foi construída no silêncio e na solidão, e seria o que o sustentaria ao confrontar o rei Acabe com uma ousadia que só poderia vir de uma profunda confiança na soberania de Deus. Depois de seu confronto inicial com Acabe, Deus, em sua sabedoria, orientou Elias a se afastar da ira do rei e de Jezabel. Elias foi instruído a se esconder junto ao ribeiro de Querite, onde seria alimentado de forma sobrenatural. Corvos, aves impuras pela lei de Moisés, traziam-lhe pão e carne todos os dias. Esse tempo de isolamento foi mais do que proteção física. Foi um período crucial de preparação espiritual. No silêncio, Elias aprendeu a confiar plenamente na provisão divina. Quando o ribeiro secou devido à seca, Deus enviou Elias para Sarepta, uma cidade fora de Israel. Lá, ele encontrou uma viúva que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, suficientes para uma última refeição. Elias pediu que confiasse em Deus, e o azeite e a farinha nunca se esgotaram. Esse milagre testava a fé da mulher e reafirmava o poder de Deus sobre a escassez. Enquanto estava na casa da viúva, o filho dela adoeceu e morreu. E Elias, movido por compaixão, clamou a Deus. O menino foi ressuscitado, confirmando Elias como um verdadeiro profeta de Deus, capaz até de vencer a morte. Esse período de provisão e milagres preparou Elias para o confronto monumental que estava por vir no Monte Carmelo. No Monte Carmelo, Elias propôs um desafio aos 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. 2 altares seriam preparados, um para Baal e outro para o Senhor. O Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram por horas, mas nada aconteceu. Então Elias orou e o fogo do Senhor consumiu completamente o sacrifício. O povo, ao ver esse sinal, exclamou: "O Senhor é Deus." Depois dessa vitória,
Elias orou novamente e uma pequena nuvem apareceu no horizonte, anunciando o fim da seca. Esse episódio ensina sobre a persistência na oração e a confiança no poder de Deus, mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis. Apesar de suas vitórias, Elias enfrentou momentos de fraqueza. Quando Jezabel ameaçou sua vida, ele fugiu para o deserto, onde, em profundo desespero, pediu a Deus que tirasse sua vida. Em resposta, Deus enviou um anjo para alimentá-lo e fortalecer seu espírito. Elias foi então levado ao Monte Horebe, onde Deus se manifestou, não através de grandes eventos, mas num suave murmúrio, ensinando que Deus muitas vezes se revela no silêncio. Depois dessa experiência, Deus renovou a missão de Elias, instruindo-o a ungir novos reis e escolher Eliseu como seu sucessor. Esse chamado renovado mostra a graça de Deus, que mesmo diante das fraquezas de Elias, nunca o abandonou, mas o restaurou e deu um novo propósito. Elias foi um homem de fé, que viveu momentos de grande poder e profunda vulnerabilidade, mas que, em tudo, confiou no Senhor, deixando um legado de obediência e confiança no poder divino. Elias foi um profeta com poderes extraordinários, capaz de fechar os céus com uma palavra, enfrentar sozinho centenas de falsos profetas e ser levado ao céu numa carruagem de fogo. Ele desafiou reis e abalou nações, deixando um legado que ecoa até os dias de hoje. O que torna Elias tão especial? Qual é o segredo por trás de seu poder sobrenatural, que todos os crentes deveriam conhecer? Para compreender a importância de Elias, precisamos voltar no tempo para um período turbulento na história de Israel.